Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais você, sua linda família, sua sexta-feira. Que seja maravilhosa. O final de semana está chegando. E que você tenha uma programação incrível com a sua linda e abençoada família. Começando pela mesa. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 55 anos em Jerusalém. Ele reinou muito tempo. Reinou mais do que Saul, mais do que Davi. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. O que é surpreendente, porque Manassés foi o filho de Ezequias, naquele período de 15 anos que o Senhor deu a mais para ele. Então, nesse período, ele gerou o Manassés. Que o Manassés quer dizer, Deus me fez esquecer o meu passado, as dores que eu vivi. Então, ele recebeu um nome incrível, que representa recomeço, mas ele veio assim como o pior rei da Bíblia. Dentre tantos, ele está lá no topo. Ele começou a reinar muito cedo, mas mesmo tendo um pai que foi um homem piedoso, um homem que realizou uma das maiores reformas espiritual em Israel. O pai dele, o Acais, fez um péssimo governo, foi um péssimo rei. E quando ele assumiu, já no primeiro mês dele, ele não fez outra coisa a não ser abrir as portas do templo e começar assim, uma revolução mesmo. Ele foi um instrumento de Deus para levar o povo de volta para o Senhor e levar o povo a adorar a Deus. Enfim, aí ele gera, naqueles 15 anos que o Senhor deu a ele, o Manassés. Ele assume com 13 anos, reinou muitos anos, mas ele fez o que o Senhor reprova. Mas o que ele fez foi realmente terrível. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido. O que a gente percebe lendo sobre Manassés é que era como se ele tivesse uma revolta dentro dele. E ele chega com um objetivo: destruir tudo que o pai fez de bom, que o pai dele fez coisas muito boas. Ele veio determinado a destruir com tudo. Então, a primeira coisa que ele fez foi reconstruir os altares que o pai tinha derrubado. O pai dele, no primeiro mês de governo, estava levando o povo para adorar, abrindo as portas do templo que o pai dele tinha fechado e operando assim uma limpeza daquelas, convocando os sacerdotes levitas, convocou o povo. O pai dele foi aquele que saiu pela nação derrubando os altares idólatras. E ele agora assume o trono e já começa a reconstruir os altares que o pai tinha derrubado.
tinha demolido. Ergueu altares para os Baalins e fez pós sagrados. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhes prestou culto. E o que você vê também em Manassés é que ele busca tudo, né? Ele vai para tudo quanto era Deus. Mas nós vamos ver, acompanhe o texto, que você vai ver que ele tinha sido ensinado. Ele sabia quem era o Deus verdadeiro. Mas o mal tomou a vida dele, o coração dele, de tal maneira que ele chegou assim para devastar com tudo. Lhe prestou culto, construiu altares no templo do Senhor. Olha o que ele fez, olha o tamanho da loucura dele. A audácia, isso aqui foi uma loucura. Dentro do templo, do qual o Senhor tinha dito: meu nome permanecerá para sempre em Jerusalém. Nos 2 pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes. Chegou a queimar seus filhos. Você vê que ele não tinha escrúpulo mesmo. Ele estava totalmente tomado por entidades demoníacas. Chegou a queimar seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Rinom. Quer dizer, então, ele também foi um adorador de Moloque. Praticou feitiçaria, adivinhação e magia. Ele estava em todas. Ele buscou tudo. Isso é bom. Vai para cá, vai para lá. É aquele tipo de gente que bate em tudo quanto é porta. Em tudo quanto é porta. Não faz muito tempo, um homem que deu testemunhos poderosos. E, de repente, se envolveu, sabe, com suas vitórias, um momento de bênção, e que foi. Olha o que o diabo faz com uma pessoa. Ele contou que, por fim, ele ficou tão cego que ele foi buscar entidades. E estava lá, pagando, e ele disse, um dinheiro que eu nem tinha, para fazer trabalhos com a promessa de que eu ia prosperar e que tudo ia mudar na minha vida. Bom, resumindo, né, se ele achava que a vida dele estava ruim, ruim ela ficou. Porque imagina uma pessoa que teve acesso à verdade, conhece a verdade, e agora vai para um lugar como esse e começa a buscar ajuda de demônios. Foi destruindo com tudo. Destruiu mesmo. Chegou, voltou, mas assim, sem saber mais, não sabia nem o rumo mais, sabe? Sabe quando a pessoa perde tudo, perde até a noção? Não tem mais para onde ir de tantas derrotas e fracassos. Porque se você não depender de Deus, não se voltar para o Senhor, qualquer coisa que você buscar, colocar no lugar de Deus, vai voltar contra você. Vai voltar contra você. Se você não busca o Senhor e vai buscar qualquer outra coisa, você pode ter certeza, fora de Deus, não há vitória. Fora de Deus, não há vitória. E tem gente que se engana, que vai tentando, né? A pessoa está tão cega, tão envolvida pelos problemas, que ela sai em busca de qualquer coisa
que prometa vitória, solução rápida. Mas isso é mentira, isso é engano. Olha o desespero, também ninguém pode dizer, né? Que o Manassés não estava procurando problemas. Porque cada Deus que ele buscava era um problema maior que ele estava trazendo para ele, para a vida dele, para a descendência dele. E ele foi até as últimas consequências. Ele entregou os filhos, ele queimou, chegou a queimou seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Rinom, praticou feitiçaria, adivinhação e magia, e recorreu a médiuns e aos que consultavam os espíritos. O que eu percebo é que ele foi buscando fora de Deus, e aí um negócio não dava certo, outro não dava, e ele foi fazendo experiências. Tudo que diziam, não, agora busca isso aqui. Não é como muita gente tem vivido? Ele bate em tudo quanto é portas, ele busca religiões, ele busca saída em tudo. Ele busca na feitiçaria, ele busca na ciência, nos medicamentos, ele busca nas terapias, ele busca numa outra terapia alternativa, ele busca no outro negócio. Gente, nós lidamos com pessoas. Gente na linha do Manassés, que já foi para tudo quanto é lugar. Buscou ajuda até de extraterrestres, estou te falando. Que foi aí para esses lugares que dizem que vem disco voador, a pessoa fica cega. E aí ela vai buscar tudo que apresentam para ela que pode ser uma saída. Estou te falando. A pessoa sai batendo em tudo quanto é porta e fazendo as coisas mais loucas. Posso te garantir que tem gente como Manassés, que faz coisas absurdas, consagram os filhos a demônios, levam os filhos para participar de rituais bizarros, sabe? Coisas assim que não dá para falar aqui. Gente que já desceu, buscando, desceu, porque ela só está descendo, buscando uma saída fora de Deus, porque não quer pagar o preço em Deus. Aqui o Manassés. Ó o Manassés. Ó, e recorreu a médiuns e aos que consultavam os espíritos, fez o que o Senhor reprova, provocando-o a ira. Agora você tem um problema, hein? Ele que provocou a ira do Senhor. Ele tomou a imagem esculpida que havia feito e a colocou no templo, do qual Deus tinha dito a Davi, a seu filho Salomão, e neste templo e em Jerusalém, que escolhi entre todas as tribos de Israel, neste templo e em Jerusalém, que escolhi entre todas as tribos de Israel, porém meu nome para sempre. E olha o que ele está fazendo. Não farei os pés dos israelitas deixarem novamente a terra que dei aos seus antepassados, se tão somente tiverem o cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei em todas as leis, decretos e ordenanças dados por meio de Moisés. Manassés, porém, desencaminhou Judá e o povo de Jerusalém, porque ele era a liderança. E ele desencaminhou todo mundo. Ele foi tornando o lugar um caos. Ele foi atraindo o caos, a ira do Senhor, com as loucuras dele. Ao ponto de fazerem pior. Preste atenção. Pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. Agora, o que aquele povo que o Senhor tinha expulsado da terra
fazia, o que eles faziam, eram loucuras. Sabe, sacrificar os filhos, as virgens, os rituais mais bizarros. Assim, os cultos a demônios. Regado a todo tipo sabe, eles usavam os meios macabros, orgias. Eles não poupavam nada. Tanto que a terra estava, assim, vomitando seus moradores. Eles fizeram de uma maneira que a Bíblia diz que atingiu a medida. Chegou num ponto que o Senhor falou, não dá mais, acabou, não dá mais. Esse povo ultrapassou todos os limites. E você sabe, todas as civilizações que desapareceram exatamente porque foram viver a despeito de Deus. E quando a pessoa vai quebrando todos os princípios e vai se distanciando cada vez mais da verdade, ela está buscando desaparecer. Ele desencaminhou Judá e o povo de Jerusalém, ao ponto de fazerem pior. Você pode ver, tem gente que chegou na igreja já com um passado terrível, mas quando a pessoa se desvia, o estado dela, isso é Bíblia, o segundo estado dela vai ser pior do que o primeiro. Ela vai fazer coisas, tá aí, gente, é só você ver. Pessoas que um dia disseram que amavam Jesus, hoje fazem coisas assim que não dá pra gente comentar. Elas fizeram pior do que qualquer outro ímpio, entendeu? Por quê? Vem assim, demônios e demônios, como diz a Bíblia, aquele demônio que estava lá volta com mais 7. A Bíblia diz que o estado daquela pessoa fica pior. Ela se torna o cachorro que volta a comer o seu vômito, a porca lavada que volta a rolar na lama. É triste. Então, fez pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. O Senhor falou a Manassés e a seu povo. O Senhor falou a Manassés e ao seu povo, mas não lhe deram atenção. Não foi falta da palavra vir, dos avisos. Por isso o Senhor enviou contra eles os comandantes do exército do rei da Síria. E esse império aqui não é brincadeira, não. Os quais prenderam Manassés, colocaram-lhe um gancho no nariz, que aquilo foi uma marca até o resto da sua vida. Pelo resto da vida, ele olhava no espelho, estava aquela marca, aquele buraco. E algemas de bronze o levaram para a Babilônia. Em sua angústia, foi tanta angústia. Ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados. Quando ele orou, o Senhor o ouviu. Imagina o quanto ele se humilhou, imagina o desespero dele. E atendeu o seu pedido, e o trouxe de volta, que foi algo inédito, a Jerusalém e a seu reino. E assim Manassés, foi assim, com gancho no nariz, algemas de bronze, jogado numa masmorra, condenado. Ele estava condenado. Ele ia morrer ali. Acabou para ele. Quando ele viu que não tinha saída, ele se voltou para o Senhor. Numa angústia, ele buscou o Senhor. Ele buscou a Deus. E a Bíblia está dizendo que ele se humilhou muito. Muito!
Ele se lembrou do Deus vivo. Ele reconheceu que só tem um Deus. Ele correu para Deus. Nenhum Deus que ele buscou pôde socorrê-lo. Nenhum Deus, nada, nenhum ritual, nada pôde socorrê-lo. E quando ele não tinha mais saída, ele chegou assim no limite, não tinha mais para onde ir, mas ainda respirava. E ele usou a oportunidade de ainda estar vivo para buscar a Deus. E inacreditavelmente, a misericórdia do Senhor o alcançou. E o Senhor o tirou de lá e restituiu o reino, dando a ele a oportunidade de fazer o caminho de volta. E assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. E assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. E enquanto algumas pessoas não reconhecerem que só o Senhor é Deus e não se voltarem para Ele, elas não vão viver a vida que poderiam viver. Restaurações, restituições. Não é tarde demais. Se você ainda respira, você pode se voltar para Deus. Você pode hoje fazer uma risca no chão e definitivamente entender que só tem um meio, uma saída, só tem um Deus. E se voltar para Ele, reconhecer que Ele é o Senhor. Porque quando nós reconhecemos que o Senhor é Deus e nos voltamos para Ele, é quando a nossa vida é restaurada. E a vida dele foi completamente restaurada. E agora ele começa a fazer o que é certo. Depois disso, ele reconstruiu e aumentou a altura do muro externo da cidade de Davi. Ele foi levantar um muro externo. A oeste da fonte de Gion, no vale, até a entrada da porta do peixe, em torno da colina de Ofel. Também pôs comandantes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Manassés tirou do templo, e você é o templo do Espírito Santo. Tira imediatamente do templo os deuses que você levantou. Manassés tirou do templo do Senhor os deuses estrangeiros e a imagem que havia colocado lá, bem como todos os altares idólatras que havia construído na colina do templo e em Jerusalém, e jogou-os fora da cidade. Tira e joga fora estes ídolos, todos eles. Depois, restaurou o altar do Senhor e sobre ele ofereceu sacrifícios de comunhão e ofertas de gratidão, ordenando a Judá que servisse o Senhor, o Deus de Israel. Aleluia! Joga esses ídolos fora. Reconheça que o Senhor é Deus. Reconstrua o altar do Senhor. Ofereça ofertas de comunhão e de gratidão. Porque se você ouvir a voz do Espírito e se voltar para Ele e parar de correr para lá e para cá e bater em tudo quanto é porta e se humilhar diante dEle, Ele vai te restaurar, Ele vai restituir, Ele vai levantar você e ainda vai dar um tempo de glória. Você vai poder viver um tempo novo em que o nome do Senhor será glorificado. Ei! Teve tempo, teve chance. O Manassés encontrou misericórdia quando ele se humilhou. E o Senhor está dizendo aqui para você, a saída é Ele, a solução você só vai encontrar nele. E é hora de você se humilhar e reconhecer que só o Senhor é Deus, se voltar para Ele. Faça o caminho de volta. Se arrependa. Em nome de Jesus. Faça o caminho de volta, se arrependa. Se você ainda respira, é Deus dizendo para você, faça o caminho de volta. Se humilha, se volta para mim. E eu vou restaurar a sua vida. Eu vou levantar você. Eu vou restituir você.
e vou dar a você uma nova oportunidade de você fazer o que é certo e tocar vidas. Porque ele ainda conseguiu trazer muitas pessoas de volta para o Senhor. Vamos. Deus está te chamando. Não foi tarde demais para o Manassés. Ainda. Quando ele se humilhou, ele encontrou misericórdia. E Deus está te chamando. Ele está falando com você. Você sabe. Então se humilha e se volta para ele. E você vai ver a glória dele. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida amada. Eu posso ver o seu amor aqui sendo derramado. Eu posso ver o Senhor lutando. Senhor, lutando com alguém. O Senhor está derramando amor nos corações. Eu vejo o Senhor chamando. Eu vejo o Senhor deixando claro. Ei, me ouça. Você pode ter ignorado a minha voz muitas vezes. Não ignore agora. Se volta para mim. Me busca. E eu vou restaurar você. Eu vou restaurar você. Eu vou levantar você. Pai, que a palavra tenha possuído os corações. Que essa palavra, Senhor, tenha vestido o teu povo em toda parte, que nenhuma pessoa consiga resistir ao seu chamado, porque eu vejo um chamado tão amoroso, misericordioso aqui, através deste programa. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração, que corações estejam sendo tocados e quebrantados, Senhor, diante do Senhor. Abençoa meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo abundância. Senhor, onde esse programa estiver chegando, que esta palavra tenha movido vidas, levado a um quebrantamento, porque eu vejo o seu chamado, eu vejo o Senhor chamando e dizendo: se volta para mim, me busca, e eu vou levantar você, restaurá-lo, restituí-lo, curá-lo, eu vou te levantar, eu sei, meu Pai. Olha o que o Senhor fez na vida do Manassés quando ele se humilhou. E o Senhor não mudou. O Senhor é um Deus de amor e misericórdia. Quando nós nos voltamos para o Senhor, nos humilhamos, nós atraímos favor. Foi o que Manassés atraiu, o favor do Senhor. Muito obrigada. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Amém? Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 3296-9449. Rua Taquari 995 na Moca, onde nós estamos. Hoje a reunião do Deus que Sara. Conta com a gente, é um prazer servir. Se ele não voltar, vou continuar falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Dia 5 de julho, às 9 horas. Início do propósito de fé dos 52 dias para a restauração da sua vida, com a Santa Ceia do Senhor. O muro ficou pronto em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com o orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família, as finanças, a saúde, a vida espiritual? O Ministério Mudança de Vida dará a grande largada de fé pelo clamor da restauração da sua vida. 52 dias de fé, perseverança, de busca e clamor ao Deus vivo pela restauração da vida de todo aquele que crê.